Espírito Santo. Amém. Paz e alegria. No nosso quadro Gotas de Sabedoria de hoje, nós temos o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Mas nós vamos meditar aqui nesse início desse Evangelho que diz assim: Enviaram-lhe então alguns dos fariseus e dos herodianos para enredá-lo com alguma palavra. Vindo eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não dás preferência a ninguém, pois não consideras os homens pelas aparências, mas ensinas, de fato, o caminho de Deus. E o Evangelho continua com o questionamento dos fariseus a respeito do imposto de César. Queriam, claro, pegar Jesus, e inclusive esse elogio era só falsidade, só teatro. E Jesus sabe lidar muito bem com isso. Jesus sabe lidar muito bem com a falsidade, com as perseguições que ele tinha. E ele sabe lidar porque ele tem a sabedoria do alto, uma sabedoria carregada de amor. Jesus nos ensina muito com o seu exemplo. Mas é interessante que até mesmo esse elogio que os herodianos e os fariseus fazem a Jesus, por mais que seja falsidade, mas acaba sendo verdadeiro. Porque diz: sabemos que és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Não se deixa influenciar pelas aparências, não se deixa influenciar por ninguém, mas ensinas os caminhos de Deus. De fato, Jesus não se deixa influenciar. Ele tem a sabedoria do alto. E para ser verdadeiro, para sermos pessoas de fato verdadeiras, para não ficarmos nos contradizendo, vivendo na superficialidade ou na falsidade, nós precisamos saber que a influência que deve ter sobre nós, a influência que nós devemos ter é a influência do Evangelho, é a influência de Deus. Porque nós temos muitas influências de um lado e de outro, e se nós ficarmos dando ouvido para uma, para outra, nós vamos acabar nos contradizendo, vivendo na superficialidade, não vamos ter condições de sermos pessoas verdadeiras. Infelizmente isso acontece muito. E precisamos aprender a distinguir as coisas. Jesus, na sua sabedoria, ele nos ensina isso. Ele diz: olha, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. É preciso aprender com essa sabedoria do alto a distinguir bem as coisas. Jesus não proibiu os seus discípulos de darem o imposto a César, mas ele disse para distinguir as coisas. Infelizmente, nós estamos misturando demais as coisas, por isso tanta divisão, por isso não conseguimos deixar de julgar sem ser pelas aparências, não julgamos da maneira correta as coisas, as situações. Porque nós, por não vivenciar com esta sabedoria os ensinamentos de Deus, nós acabamos e nos deixando influenciar facilmente, nós acabamos tomando partido das coisas. E hoje, infelizmente, existe mais partidarismo do que profetismo. As pessoas estão se apegando demais a partidos, ideologias e estão esquecendo o profetismo. Porque se deixam influenciar, porque não sabem julgar da maneira correta, julgam pelas aparências. Infelizmente, Jesus ele vem para nos ensinar. Então, a grande mensagem para nós hoje é pegar esta sabedoria de Deus. Muito cuidado com os partidarismos, porque existem muitos extremismos e nós não vamos conseguir julgar da maneira correta com tanto extremismo. Nós não vamos saber, precisamos saber diferenciar. Nós precisamos nos envolver, sim, por exemplo, na política, em tantas situações da sociedade, mas é preciso aprender a distinguir. Aprender a distinguir, ter o discernimento correto, para que nós não nos apeguemos a partidos, não nos apeguemos a ideologias e muitas vezes deixamos o Evangelho de lado. Quantas pessoas com o coração carregado de ódio, porque deixaram o Evangelho de lado, carregado de divisão, disputas, revoltas, por causa de política, dentro da igreja, quantos grupos, quantas pessoas se dividiram
por causa de política, porque mais partidarismo do que profetismo. Infelizmente, precisamos aprender com sabedoria a distinguir bem as coisas. Tenhamos muito cuidado, porque quando nós deixamos o Evangelho de lado, aqui o Evangelho de hoje deixa bem claro, o Senhor, Ele ensina de fato o caminho de Deus. Quando deixamos de ensinar de fato o caminho de Deus, quando deixamos outras influências dominarem e não nos deixamos influenciar pelo Evangelho, por esse caminho de Deus, nós podemos ser causa de divisão, de discórdia, e não de união, e não de amor. Isso acontece de muitas maneiras, na política, em vários âmbitos da nossa sociedade, inclusive na família. Saiba lidar. Se você percebe que alguém está te ferindo, que alguém está te ofendendo, que alguém está te perseguindo, saiba lidar. Pegue o exemplo de Jesus, com sabedoria, que é carregada de amor. Aprenda a lidar com os fingimentos, com as perseguições e sem tomar partido de nada, mas se deixando sempre influenciar pelo Evangelho. Se deixe influenciar pelo amor. Um grande abraço fraterno, que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.